Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Então, antes da gente continuar onde a gente parou, eu vou fazer um resumo de tudo que a gente viu na aula anterior. Pode dar o. Recording. Pode sim. Viu, Glória? Ela já falou. Então, primeiro falamos da queda do homem e o caráter humano. Vimos que o caráter do ser humano ele foi corrompido lá no Éden, quando Adão e Eva desobedecem a ordem do Senhor. E vimos a consequência do pecado e a degradação do caráter humano e o afastamento do homem com Deus e o cuidado de Deus com a sua criatura, providenciando o plano de salvação através de Jesus Cristo. Vimos também que o caráter do cristão ele é formado, que falamos que somente Deus pode mudar o caráter do ser humano através do Espírito Santo. Vimos que é um processo diário através da santificação, rejeitando a vontade da carne e ouvindo a voz do Espírito Santo, que é um processo diário, né? Dia após dia vamos aprendendo e crescendo na presença de Deus. Falamos também que o caráter do cristão vai apontar sempre para Cristo, que é viver segundo a vontade de Deus. Depois começamos a falar sobre o caráter de Cristo, que são os atributos de Deus, os comunicáveis e incomunicáveis. Os comunicáveis são atributos que Deus compartilha com o homem em uma certa medida. Já os incomunicáveis são atributos que pertencem somente a Deus, são exclusivas do Senhor. E aí a gente falou um pouco da onipotência de Deus, onipresença, e hoje a gente vai continuar falando sobre onisciência de Deus. Então, onisciência. Oni significa todo e ciência é conhecimento. Então, onisciência significa que Deus tem todo conhecimento. Deus conhece todas as coisas e não há nada em toda a criação que esteja oculto aos olhos de Deus. Pelo contrário, tudo está descoberto diante dele. Deus conhece o passado, o presente e o futuro. Conhece também o nosso interior, o nosso coração. Podemos ver isso quando Deus pede... Eu até comentei lá no grupo, né, que a mensagem que a Luana trouxe, eu ia falar hoje aqui, é realmente sobre a onisciência, que Deus conhece o coração, né? A gente consegue ver o exterior, mas Deus ele vê o nosso interior, o nosso coração. E aí eu coloquei como exemplo quando Deus pede para Samuel ungir um rei dentro dos filhos de Jessé. E quando Samuel vê Eliabe, né, ele olha para a aparência de Eliabe e vê, né, forte, aí logo diz no seu coração, é esse o escolhido do Senhor, né? E o Senhor diz o quê, né? Para que ele não atentasse para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque o Senhor não vê como vê o homem. Pode falar aqui. É engraçado que essa parte aí é que muita gente pega para errar, né? Não olha para a aparência. Deus olha só o coração. Então você pode olhar da maneira que você bem entender, porque afinal de contas, Deus só olha para o coração. Mais alguém quer falar? Outro atributo de Deus que só pertence a Ele é que Ele é infinito, Ele não é limitado pelo tempo e espaço. A gente pode ver isso em Colossenses, capítulo 1, versículo 16 e 17. Diz assim a palavra do Senhor: porque nele todas as coisas foram criadas, nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam elas tronos ou dominações, ou principados ou potestades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e por ele todas as coisas subsistem. Deus ele é também soberano, é um ser supremo, não está acima
nada está acima dele, significa que Deus controla todas as coisas, pois ele próprio é soberano e supremo sobre tudo e todos. Deus, ele é também eterno, ele sempre existiu. Vemos isso também no Salmo 90, que antes que os montes nascessem, ou que tivesse formado a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Deus também, ele é imutável, ele não muda. Dizer que Deus não muda significa que ele permanece o mesmo. Deus é imutável porque o seu ser, seus atributos, seus propósitos e suas promessas jamais sofrem qualquer mudança. Aceidade significa que Deus é autoexistente e não necessita de nada nem ninguém para continuar a existir. Ou seja, ele não depende de ninguém fora de si mesmo para ser o que é. A aceidade de Deus está diretamente ligada à sua eternidade. Deus também é unidade, significa que Deus é um e que todos os atributos dele estão inclusos em seu ser o tempo todo. E eu quero falar também, eu já terminei aqui os atributos incomunicáveis que só pertencem a Deus. E antes de a gente entrar nos comunicáveis, né, que são atributos que Deus compartilha em uma certa medida com o ser humano, eu vou falar um pouco sobre os nomes de Deus. Porque o nome de Deus também revela o caráter e a natureza de Deus. Como, por exemplo, o El Shaddai, traduzido por Deus Todo-Poderoso. Adonai é um nome de Deus e expressa a soberania de Deus no universo. O tetragrama, que é YHWH, que quer dizer Jeová ou Yahvé, também é traduzido por Senhor. E entre outros vários nomes de Deus. Eu não vou me alongar porque realmente é muito. Então eu quis colocar esses exemplos para poder falar que o nome de Deus revela para nós a sua grandeza, revela para nós aquilo que Ele é. Servimos um Deus que está em todos os lugares, que conhece o coração humano, que é paciente e misericordioso para com todos os que se arrependem de seus pecados. Ele perdoa e salva todos os que o buscam verdadeiramente. Servimos um Deus que excede o nosso entendimento, que é puro, é verdadeiro, e esse é o nosso Deus que se revela e se faz conhecido a todos os que o procuram. E agora a gente vai falar sobre os atributos comunicáveis, que são qualidades, né, que eu falei, do caráter do Senhor, que Ele compartilha com o homem. Os atributos comunicáveis são aqueles que Deus compartilha, pelo menos em certa medida, com o homem. E os atributos comunicáveis foram impressos na criação da humanidade e, basicamente, por isso foi feito a imagem e semelhança de Deus. Isto é, porque Deus comunicou Ele alguns de seus atributos e por portar tais atributos, o homem se parece com Deus em alguns aspectos. O amor. O amor é um dos atributos de Deus e em 1 João capítulo 4, versículo 8, nos diz claramente que Deus é amor. E aqui eu achei interessante colocar, porque muitas pessoas priorizam o atributo do amor, né, em detrimento de outro. O caso mais clássico sobre esse erro ocorre na interpretação da relação entre a justiça e o amor de Deus, onde as pessoas enfatizam de tal maneira o atributo do amor que entende que o atributo da justiça está sujeito ao próprio amor, como se Deus fosse mais amor do que justiça.
né? E as pessoas falam, né, que podem fazer tudo. Deus é amor, né? Eu vou viver de qualquer maneira porque Deus é amor. Tudo eles colocam Deus é amor, mas Deus também ele é justiça. E eu acredito até que a irmã Tânia comentou algo sobre isso, né? Que as pessoas enfatizam muito no amor. Então, pode falar. Cheguei agora, gente, porque o táxi estava recusando as corridas. Mas aí, já pegando o que a Valzinha falou, outro dia até realmente, né, as pessoas acham que Deus é só amor, misericórdia. E aí, eu estava até conversando com a minha irmã lá em casa, daquela questão do armamento, né, das pessoas. Se um ladrão invade a sua casa, você tem direito. Aí ela defendendo que não pode fazer isso, é vida. Aí eu falei, tudo bem, é vida, mas até a Bíblia diz, né, que se um ladrão invadir a sua casa, você não é responsável pelo sangue dele, né? E aí ela falou, não, isso não é possível. Eu falei, Juliana, eu te mostro na palavra de Deus. Inclusive, aquela matança, né, da época que Deus manda, acho que era Saul, né? Mandou Saul matar, ela morreu? Não lembro, né? Aquele povo, né? Amalequitas, exterminar, né? Até as crianças, mulheres. E aí eu falei isso pra ela, né? Ela falou, não, mas Deus é amor. Eu falei, Juliana, Deus é amor, mas Deus é justiça. E aí mostrei que naquela época, né, peguei esse texto bíblico e mostrei que realmente as pessoas acham que Deus é só bondade. É sim, grande, né? Mas ele também é justiça e cobra, né? Eu acho que assim, se não houvesse a justiça de Deus, né, o que aconteceria, né? Tanta gente faz tanta maldade, tanta coisa ruim, né? E não houvesse uma justiça de Deus. Então, só pra... Teve uma vez que uma menina falou pra mim assim, Eu desliguei pra você. ela falou, teve uma vez que uma menina falou pra mim assim, mas que Deus é esse, sabe? Porque se você não fizer o que ele quer, ele te manda pro inferno. Eu falei, cara, ele não te manda pro inferno, você que escolhe. Agora, tem uma coisa, aí eu já falei pra ela pro lado humano, eu falei, olha só, os teus pais não te amam? Meus pais me amam, mas ele permite você fazer tudo o que você quer? Eles não te corrigem, eles não te colocam. Não é assim que você cria um filho? Você fala o que tem que fazer, você corrige quando tem. Isso não quer dizer que você deixa de amar. Aí ela já ficou, você já trouxe ela logo pro lado. Eu falei, não é porque os seus pais te amam, você que ama alguém, que você tem que permitir ele fazer tudo o que ele entende porque você ama. Vou dar uma palhinha aqui rápido, porque se eu não falar, a Márcia vai falar. Então, o que acontece? Já que está dentro do contexto, amor e justiça, eu vi uma situação que aconteceu sobre amor e justiça. Há um tempo atrás, uma aula bíblica que nós tivemos, até a Luana começou comentando sobre um vizinho que tinha tido uma situação, lembra disso? Então, e eu aí tive a oportunidade também de compartilhar sobre a situação de um caso também que eu tive sobre a minha vizinha, que meu marido estava perto e ela sempre é muita implicância que ela tem, muita implicância de a gente passar pelo corredor, ela bater porta, bater janela, e eu saí do espírito também nesse dia que ela jogou água nos pés dele, assim, ele em pé assim, ela achou de lavar a varanda dela e foi jogando água e caiu de eu ver, e eu saí da graça, falei, como é que você... Não falei palavrões para ela, mas assim, coloquei ela no devido lugar, falei, já que você quer viver tão somente sozinha, o Cacuia tem um condomínio especial para pessoas que querem viver isoladas. E aí, mas assim, eu falei muita verdade para ela, né, tipo... filha, se você não toma banho 2 dias, você fede, você é uma mortal. Então como é que você quer ser melhor do que todo mundo? Enfim, aí foi aquilo, eu saí da graça, falei muita coisa, fiquei mal. E aí no dia seguinte eu falei, meu Deus, eu não posso ter as mesmas armas que a dela para lutar.
As armas delas é uma, a minha é outra. A minha é orar, é a justiça de Deus. Eu comecei a orar. E aí, quando a janela do meu quarto dá para o quarto dela. E aí, às vezes, eu estou assim, meditando, assim, orando na janela do meu quarto, e eu só escuto a janela bater, pá, batendo a janela na minha cara. Aí eu começo, Senhor, aí até outro dia até impus as mãos assim, falei, Senhor, por favor, faça-se a justiça diante dessa criatura, porque eu só quero que ela seja feliz, porque quem é feliz não perturba ninguém. Então que ela seja feliz, siga a vida dela, mas me deixe em paz, porque isso me faz mal, entendeu? Porque atinge a mim, atinge meu marido, meus filhos, ninguém pode passar pelo corredor que ela incomoda. Enfim, é uma situação horrível. Quando foi na sexta-feira, eu orando, pedindo a Deus, Senhor, não sei, faça o que o Senhor achar que deve ser feito. E aí, quando foi na sexta-feira, que eu tô assim, eu tô vendo sair um colchão, sair uma cama, sai a geladeira, sai o fogão, e sai. Eu falei, Senhor, é isso que eu tô pensando? Aí, como tipo fofoqueira, fui no portão para dar uma indagada, eu falei, gente, é a mudança dela que tá saindo, glória a Deus. E a criatura, a mulher, né, se mudou para honra e glória de Deus, e feliz, alegre com o namorado dela. E eu falei, Senhor, tudo que eu mais quero é a felicidade dela, que ela seja feliz, mas o Senhor sabe, pela justiça, que isso me incomoda. Mas que também ela seja feliz, porque quem é feliz não perturba ninguém. Você já viu alguém feliz que está incomodando a outro, né? Então, se eu não falasse, a Márcia ia falar dessa vitória, que ela foi poder de oração mesmo, né? Eu dependi totalmente de Deus, que a minha vontade era de quebrar a casa dela, né? Mas Deus me deu o domínio, me deu as armas dele, é isso que eu tinha compartilhado. Tá bom? Amém. São os irmãos que aparecem em Jesus, amém? Amém. Essa questão do ladrão que entra na sua casa, e isso é complicado, né? Tipo, isso gera muita polêmica, muita discussão. É a mesma coisa que a questão das armas, né? Eu acho que o que a gente tem que parar para analisar é a mesma situação que aconteceu com Moisés, né? Os fariseus chegam para falar com Jesus, e Jesus com relação ao divórcio, e Jesus fala para eles o seguinte: Moisés nos deu carta de divórcio por conta da dureza do vosso coração. Uma coisa é o que é a vontade de Deus. A vontade de Deus para o homem, ela é expressa através de Cristo, né? Então, Cristo é o meu modelo, é um modelo que eu persigo. Para alcançar esse modelo, eu olho para Cristo e procuro seguir o que Cristo estabeleceu, porque Cristo é o modelo da igreja, percebe? E quando eu olho para Cristo como modelo da igreja, nada dessa retórica de o ladrão invadiu a minha casa, o que é que eu faço? Porque se eu olhar para Cristo, o que ele me ensina é: deixa ele levar tudo. Porque ele foi agredido, ele foi levado injustamente, e ele fala, né? Se eu quisesse agora, eu clamaria ao Pai, ele mandaria 10 milhares de anjos e resolveria tudo aqui. Mas compete que seja cumprido toda a vontade de Deus. Então, essa questão da casa e do armamento, eu acho que entra muito na questão da permissão. Deus permite algumas coisas ao longo da história por causa da incapacidade, da nossa incapacidade de alcançarmos a perfeição que nós temos em Cristo. Dizer que isso é a vontade de Deus é uma outra coisa, né? Isso nunca foi a vontade de Deus, né? Mas por que Deus permitia, então, falava lá no Antigo Testamento para o homem, para mostrar que existe uma justiça? As coisas, Paulo deixa bem claro que as coisas que nós tivemos no Antigo Testamento eram figuras daquilo que vai se manifestar, né?
E lá no Apocalipse nós vamos ver essa justiça de Deus. A justiça vai ser aplicada a homens, a crianças, a jovens, a adultos, a todos quanto não se submetem à vontade de Deus. Então o que nós temos lá atrás é uma sombra daquilo que vai acontecer lá na frente, porque a justiça de Deus, ela tem que ser satisfeita. E ele deixa isso bem claro quando ele pega o seu filho e manda para cá para morrer por amor de nós, para satisfazer a sua justiça. Percebe? Existem coisas que Deus permite porque nós somos incapazes de alcançar aquele amor supremo, de dar a outra face, de perdoar a dívida, de tirar a túnica e dar também a bota, a sandália. Nós somos assim. Nós somos incapazes de fazer isso, porque nós temos uma natureza decaída, né? Nós somos falhos. Mas todas as vezes que nós paramos, nós olhamos para o alvo. E o alvo é a perfeição, é Cristo. E nós perseguimos esse alvo. Quando erramos, não erramos porque queremos errar. Não existe dolo, né? Depois nós nos arrependemos, nós não, poxa, não era para eu ter agido dessa forma. Percebe? Por que você tem essa percepção? Porque você olha para Cristo. Porque quando você chega no teu quarto, você se pergunta o que Cristo faria nessa situação. E aí você vê o quão distante você está daquilo que você deveria ser, e aí você se arrepende, e aí você busca em Deus essa capacitação, essa... Percebe? Eu queria que os irmãos conseguissem compreender. Eu não estou aqui chancelando o que Agostinho de Hipona fala, mas tem um livro que é Agostinho de Hipona, Livre-Arbítrio. E dentro desse livro, pensando sobre o livre-arbítrio, ele levanta várias questões com relação à justiça, com relação ao que é certo e o que é errado. E a gente vê ali naquele livro que todas as vezes que nós tentamos exercer a nossa própria justiça, nós somos parciais. A realidade é essa. Nós somos parciais. Entendeu? Então quando aquilo me atinge, eu acho que não, realmente eu tenho que chegar nas vias de fatos e tal. Mas se eu for o autor daquele problema, eu falo, não, aí tem que exercer misericórdia. Que isso, me perdoa. Percebe? Então, assim, é uma questão muito complexa. Mas eu acho que muitas das vezes ela se encaixa na permissão. Deus permite algumas coisas, irmãos, porque nós somos falhos. É isso que é a graça de Deus. Nós somos salvos pela graça. Não é porque a gente é melhor do que ninguém, não é porque a gente é super espiritual, não é porque... Não. Quando você se levanta, tenha a plena consciência disso, que você só é salvo pela graça de Deus. Eu estava conversando com a Val sobre isso, nós estávamos conversando, e a gente chegou na questão do amor, né? Do amor. E eu estava falando com ela, mas a gente só ama a Deus porque Deus nos amou. Porque se Ele nunca tivesse nos amado, nunca tivesse abrido os nossos olhos para o que Ele é, eu nunca amaria a Deus, irmão. De mim mesmo, eu nunca amaria a Deus. Eu nunca chegaria nessa compreensão de Deus, nessa percepção de Deus. Por mim mesmo, eu ia viver a minha vida ali isolado. Então, se nós amamos a Ele, é porque Ele nos amou primeiro. Né? É o que nós falamos aqui semana passada, né? Do que é teu, te damos. A verdade é essa. Somos salvos pela graça, irmão. Amém? Amém. Glória a Deus. Então, dando um exemplo do amor e da justiça de Deus, né? A gente pode ver a própria obra de Cristo no Calvário. Deixa isso muito bem claro, pois se por um lado vemos seu infinito amor ao enviar seu próprio Filho, a própria obra de Cristo, vou repetir, a própria obra de Cristo no Calvário deixa isto muito bem claro, pois se por um lado vemos seu infinito amor ao enviar o seu Filho, por outro, vemos que esse ato serviu para satisfazer a sua justiça e santidade. Se ele fosse mais amor do que justiça e santidade, retidão, ele poderia ter perdoado os pecadores sem precisar sacrificar o seu Filho.
Então, sobre isso, a verdadeira doutrina bíblica é a de que Deus é todo amor e todo justiça. O fato de Deus providenciar o plano de redenção não faz ser mais amor do que justiça. E o fato dele punir eternamente o pecador que não foi justificado pela obra de Cristo não faz injusto ou menos amoroso, né? Porque o pecador que não se arrepende de seus pecados e vive a sua vida de qualquer maneira, ele mesmo que se condena. Porque a palavra de Deus diz, né, que todo aquele que me ama guarda os meus mandamentos, né? Anda de acordo com a minha palavra, anda de acordo com a minha vontade. Então, os atributos de Deus, eles se completam, ao invés de se excluírem mutuamente. Outro atributo também de Deus é a bondade, né? Esse atributo ele está diretamente ligado ao atributo do amor, enfatizando a benevolência de Deus para com suas criaturas. A bondade de Deus também implica na realidade de que tudo o que ele já fez é essencialmente bom e legítimo, mesmo que o homem não compreenda. Temos um salmo, né, que fala da bondade de Deus, que é o Salmo 86, capítulo 86, versículo 5, diz assim: Pois tu, Senhor, és bom e pronto a perdoar e abundantemente em misericórdia a todos aqueles que clamam a ti. Deus também ele tem misericórdia. A misericórdia é outro atributo que também está ligado ao atributo do amor e revela a compaixão e piedade de Deus para com todos nós pecadores. Podemos ver em Efésios capítulo 2, versículo 4 e 5, que diz: Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. E, na verdade, além da misericórdia e bondade, existem várias outras características de Deus que estão relacionadas ao atributo do amor, como, por exemplo, a benevolência, a benignidade e a longanimidade. Através do capítulo 5 da Epístola aos Gálatas, percebemos que muitos dos atributos comunicáveis de Deus são compartilhados com os cristãos através do fruto gerado pelo Espírito Santo. Que foi o que a gente falou, né? Que toda vez que a gente ouve a voz do Espírito e faz o que é a vontade de Deus, a gente gera em nós o fruto do Espírito Santo, né? Vamos falar também sobre a soberania de Deus. Significa que Deus é infinitamente sábio, de modo que Ele próprio é a fonte da sabedoria. Ele fez a terra com o seu poder e ordenou o mundo com a sua sabedoria e estendeu os céus com o seu entendimento. E aí a gente chega também na justiça. Significa que Deus é plenamente justo e perfeito em sua retidão. Não há injustiça em Deus e dele não provém nenhum tipo de desigualdade. Ele sempre é correto e seus juízos são perfeitos. A gente pode ver em Atos, capítulo 17, versículo 31, que diz: Porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo por meio do homem que destinou. E disso deu certeza a todos, ressuscitando dentre os mortos. Santidade significa que Deus é completamente separado do pecado e totalmente comprometido com sua honra. Ele nunca está relacionado a qualquer coisa impura ou qualquer comportamento indigno. Veracidade significa que Deus é tudo o que provém dele, é necessariamente verdadeiro, infalível e absolutamente confiável. Hebreus 10, 23 diz: De modo que ele é o próprio Deus verdadeiro,
O atributo da veracidade também expressa a fidelidade de Deus, ou seja, tudo o que ele revelou de si mesmo é genuíno e, por ser fiel, ele nunca fará nada que afronte a sua própria natureza ou contradiga a sua palavra. Liberdade significa que Deus não precisa de nada nem ninguém para fazer o que quer, ou seja, ele é completamente livre para executar sua vontade. De acordo com a perfeição de sua natureza, ou seja, apesar de ser completamente independente e livre, isso não significa que ele seja livre para pecar, mentir, deixar de ser Deus ou mesmo morrer, pois tais coisas contraria seu próprio ser. Paz, esse atributo de Deus nos revela que nele próprio, ou em qualquer uma de suas ações, não há nenhum tipo de confusão ou desordem. Gileão entende essa qualidade de Deus quando declarou: o Senhor é paz. Então, entre outros vários atributos que existem, que podemos ver que Deus compartilhou com o homem, fazendo-nos a sua imagem e semelhança. Quando olhamos para o homem, podemos notar alguns dos atributos de Deus em nós, não em totalidade, mas em uma certa medida. Como, por exemplo, Deus é criador e nós somos seres criativos, né? Deus é justiça e a gente tem um sensor de justiça também dentro de nós. Então isso é que nos faz ser a imagem e semelhança de Deus, né? E agora a gente vai falar um pouco sobre o caráter e personalidade, né? Vamos ver qual é a diferença entre caráter e personalidade. A gente já viu que o caráter do cristão ele é moldado conforme ouvimos a voz do Espírito Santo de Deus e que devemos ter sempre em mente que servimos a Cristo e que as nossas condutas têm que coincidir com a palavra de Deus e que Cristo é o modelo supremo de caráter. Agora, falando de personalidade, a personalidade ela é um conjunto de qualidades marcantes de uma pessoa que está relacionada ao modo de agir, pensar, sentir e sentir. São através dessas características que nos tornam diferentes uns dos outros e é o que nos fazem únicos. Como podemos ver aqui mesmo que cada um de nós tem um traço marcante. Tem uns que se destacam por ser prestativo, outro por ser dedicado, outro por ser inteligente. E com isso vemos que ninguém é igual a ninguém, né? Pois sabemos que cada um de nós temos as nossas diferenças, mas que em nenhum momento venhamos deixar o orgulho, a soberba, o julgamento chegar no nosso coração e nem nos achar ser melhor do que o nosso irmão. Pois quem somos nós? Pois a palavra de Deus diz que o Senhor nos formou do pó. Meus irmãos, somos pó e ao pó voltaremos. Que não venhamos julgar o nosso próximo, pois só há um juiz e Senhor que julgará todas as coisas no seu devido tempo. Que venhamos ser humildes, ajudar os nossos irmãos nas suas dificuldades e não tratar com diferença aquele que é diferente de você, pois cada um de nós temos a nossa personalidade, a nossa individualidade, e é isso que nos diferencia uns dos outros. Somos todos irmãos e fazemos parte do mesmo corpo, que é o corpo de Cristo. Com isso eu termino o meu estudo e agradeço a oportunidade. Deus seja louvado. Amém.